Bora lá, minha rapaziada, vamos falar de Fluminense, porque a janela de transferências internacionais está acabando. Falta menos de uma semana para essa janela se fechar e o Fluminense ainda está ativo no mercado. Fluminense que pode ter saída de jogador, pode ter chegada, e a gente vai estar atualizando tudo isso para vocês nesse nosso vídeo de hoje. Peço para você que está do outro lado deixar a sua inscrição e curtir o nosso vídeo nesse começo, que a gente vai até o final. Não curte, não se inscreve, não ativa o sino para receber as notificações. Então já faz logo, não perde tempo. Em troca da sua inscrição, em troca da sua curtida, a gente vai estar sempre por aqui trazendo notícia e informação do Fluminense para você que está do outro lado ficar sabendo de tudo que acontece no nosso tricolor. Então vamos direto para as notícias, que eu tenho certeza que é isso que vocês querem saber. Vamos começar falando sobre André, que é o nosso jogador mais promissor e acho que é o jogador que nesse momento tem mais holofote no time do Fluminense, porque recentemente, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira e vai estar junto com a seleção na próxima data FIFA. Então o André, a gente sabe há muito tempo já que o Fluminense recusou aquela primeira proposta do Fulham de 25 milhões de euros. E fez uma contraproposta no valor de 35 milhões de euros, que não foi nem respondida pelo Fulham, que depois comunicou que se retirou da negociação com o André porque tinha acertado a contratação de um outro volante para suprir a carência que eles tinham no elenco. O Fluminense perdeu a oportunidade de fazer a sua maior venda da história nessa ocasião da saída do André, mas eu entendo os motivos que levaram o Fluminense a fazer isso, porque 25 milhões de euros pelo André, na minha opinião é pouco, não sei na sua, mas na minha é muito pouco pelo futebol que esse cara joga. Por tudo que o André já conquistou, pela pouca idade, seleção brasileira, eu acho que ele vale sim os 35 milhões de euros que o Fluminense fez na contraproposta. Só que depois que o Fulham saiu, não chegou nenhuma outra proposta no Fluminense. Existe sim algumas matérias na internet bem soltas que dizem que o futebol inglês continua querendo contratar o André. E por conta dessas matérias, dessas especulações, o Fluminense ainda tem em mente que nessa semana pode estar chegando uma proposta para, quem sabe, tirar o André do Fluminense. E, quem sabe, o Fluminense negocie o André ainda essa semana. E, como eu falei, a janela de transferências fecha no próximo dia 2. Se o Fluminense não negociar antes disso, o André permanece com a gente, pelo menos até o término da temporada. Em campo, o André permanecer tem se pagado muito. Primeiro ganhamos uma Libertadores, depois ganhamos uma Recopa, e nesse momento em que ele volta, depois de algumas chegadas de outros jogadores também ao elenco, o Fluminense voltou a vencer, se classificou bem na Copa Libertadores e conseguiu sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, em campo, a permanência do André tem se pagado e se pagado muito, e agora a gente fica aguardando para saber se vai chegar a proposta ou não. Outro jogador desse elenco que o Fluminense aguarda proposta é o colombiano John Arias. Só que esse o Fluminense acredita que consegue manter no elenco, independente do valor de negociação que chegue. John Arias, na minha opinião, é o melhor meio-campista do futebol brasileiro desde que começou essa ascensão, lá em 2022. Então, John Arias tem números maravilhosos com a camisa do Fluminense, só que ele tem um único problema para se transferir ao futebol europeu, que é a idade. John Arias já está com 26 para 27 anos e o futebol europeu geralmente vem ao mercado sul-americano contratar jogadores na faixa de 18, 19, 20, 21 anos. Eles ainda estão vindo aqui procurar. Passou disso, já começa a complicar. Só que o John Arias é um jogador que tem um futebol muito diferente de tudo que a gente acompanha, principalmente no futebol nacional. E não é à toa que ele tem tomado todo esse protagonismo e toda essa idolatria para ele no Fluminense. O Fluminense continua com o pensamento de que pode chegar a proposta. Recentemente, o Galatasaray veio até aqui, tentou levar o John Arias, mas a proposta foi prontamente recusada. E agora o Fluminense aguarda, meio que timidamente, para saber se vai chegar uma nova proposta ou não. Sendo bem sincero, tá, minha rapaziada? De todos os jogadores que o Fluminense poderia estar negociando, eu acho que o John Arias é o único que a gente pode ficar bem tranquilo que nesse momento o John Arias não sai. Eu acredito que pelo menos até o Mundial de 2025 a gente vai ter John Arias no Fluminense, porque a diretoria vai fazer o esforço necessário para manter o colombiano aqui. Uma outra notícia que surgiu agora, de saída, essa já concretizada, vou trazer para vocês a matéria lá do Globo Esporte, que diz que Fluminense acerta empréstimo de Agner, revelação das categorias de base para o Palmeiras, proposta salarial acima da média oferecida pelo Alviverde, agradou ao atleta e seu staff. Meia perdeu espaço e virou reserva no sub-20 do Fluminense.
Aí, continuando a matéria, Fluminense e Palmeiras chegaram a um acordo e se acertaram pelo empréstimo do meia Agner, de 19 anos, considerado uma das revelações da categoria de base do tricolor. Ele defenderá o alviverde por uma temporada com opção de compra ao final do vínculo no valor de US$ 1 milhão. Isso aí, 5,5 milhões de reais por 50% do jogador. É isso que o Palmeiras vai ter que pagar se o moleque se destacar por lá. 2 motivos foram decisivos para o empréstimo. O fato de Agner ter virado reserva do Sub-20 do Fluminense após sofrer uma lesão e perder espaço para Arthur, que desceu 2 profissionais. E a proposta salarial enviada pelo Palmeiras, considerada acima da média e superior ao que recebia no tricolor, o que agradou ao jogador e ao seu staff. A informação foi divulgada inicialmente no portal Nosso Palestra e pela repórter Aline Nastari. Nesse momento da temporada, Agner era reserva do Sub-20 do Fluminense, mas entrava ao decorrer dos jogos. O Palmeiras enxerga potencial no atleta com o objetivo de desenvolvê-lo e utilizá-lo na equipe profissional no futuro. Então, o Agner está saindo do Fluminense e se transferindo para o Palmeiras, e eu só acho esse valor de US$ 1 milhão para adquirir 50% do jogador muito baixo. Mas são coisas que acontecem no Fluminense, eu não vou nem falar se está bom, se está ruim. Só que me causa espanto o Fluminense aceitar um valor tão baixo, já que o Agner é um jogador promissor. Mesmo perdendo espaço, o Fluminense enxerga potencial no garoto. Então, essa é a notícia do Globo Esporte sobre a saída do jogador que vai do Fluminense para o Palmeiras, empréstimo de uma temporada com passe fixado por 50% dos direitos em 5,5 milhões de reais. Só que o Fluminense não vive só expectativas por saídas. Hoje o Fluminense também vive uma expectativa muito grande pela chegada do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, jogador que atua no Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla disse ao Fluminense que aceita negociar o atleta e as partes já iniciaram essas conversas para a chegada do lateral ao nosso tricolor. O Fluminense vive a expectativa de fechar o negócio ainda essa semana. Então, a qualquer momento, a gente pode estar voltando aqui para falar sobre a chegada de Gabriel Fuentes no Fluminense. Vale lembrar que essa contratação do lateral esquerdo virou prioridade muito grande depois da lesão do Diogo Barbosa. Marcelo já saiu do time tem muito tempo. Muito tempo que o Marcelo não joga e o Diogo Barbosa tinha tomado conta da posição. E o reserva, na ocasião do Diogo Barbosa, era o esquerdinha. Só que aí o Diogo Barbosa teve uma lesão séria, vai ficar fora pelo menos 2 a 3 meses, se recuperando, para depois retornar, talvez nem jogue mais pelo Fluminense nessa temporada. E o esquerdinha acabou tendo que assumir na fogueira. Moleque muito promissor, tem bom futebol, só que é muito jovem. E entrar no time do Fluminense sem o que é necessário para esse momento pode ser muito prejudicial para o moleque. E a diretoria do Fluminense, vendo isso, que o moleque sentiu o momento que o Fluminense está passando, está indo no mercado para tentar a contratação do Gabriel Fuentes como prioridade zero. E se faz necessário realmente. Marcelo, dizem que está próximo de voltar, outros dizem que vai ficar fora por mais tempo ainda, e o próprio Marcelo disse, por meio de suas redes sociais, que está voltando. Então a gente torce para que o Marcelo se recupere logo, mas o Fluminense segue no mercado tentando a contratação de Gabriel Fuentes. Nessa janela, vale a gente lembrar que o Fluminense perdeu o Alexander, foi vendido para o futebol árabe, o Douglas Costa acabou rescindindo o contrato com o Fluminense e a gente vive aí a expectativa para que o Fluminense realmente acerte a contratação do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, que a gente está precisando muito para essa sequência na temporada. O Fluminense conta também com a chegada de Inácio, Bernal, de Kevin Serna, que vinham agregando muito ao elenco. Inácio tinha feito uma partidaça, mas acabou sofrendo uma lesão, fez a sua cirurgia e vai ficar fora por pelo menos um mês e meio, se recuperando para depois vir aquela fase de transição. Bernal, a gente ainda não pode falar muita coisa, tem um período de adaptação, mas o Serna caiu como uma luva nesse elenco. Está jogando muito e tem feito uma ótima dupla de ataque junto com o John Arias, um por um lado, outro pelo outro, e o Cauã Elias ali no meio disso tudo, tentando resolver, fazendo os seus gols. Vale lembrar que o Germancano está próximo do retorno, tá, pessoal? Só para a gente concluir o vídeo aqui, já que está trazendo várias notícias, Germancano pode estar retornando
em breve. Dizem que ele está se recuperando dessas dores, o Fluminense não divulga nada, como de costume, e que talvez contra o São Paulo no próximo domingo no Maracanã eu estarei presente. Germancano pode estar pelo menos na lista de relacionados. Então era tudo isso que a gente tinha para trazer para vocês no vídeo de hoje, para falar sobre essa janela de transferência que promete ainda muita coisa para o nosso Fluminense. A gente fica daqui aguardando, saindo notícia a gente traz para vocês. Então sempre peço, e é muito importante, se inscreve no Quintal Tricolor, curte o nosso conteúdo, compartilha com seus amigos, Tricolor compartilhando para Tricolor, daqui a pouco a gente está aí arrebentando na internet, assim como o Fluminense está arrebentando dentro de campo nesse momento da temporada. Não esquece de ativar o sino para não perder nenhuma notificação. Tamo junto e o céu é o limite para o Fluminense. Valeu, minha rapaziada.